Boas. Neste vídeo quero falar acerca da ciência e da nossa forma de nos relacionarmos com a ciência. E para isso convém dizer que existe duas formas fundamentais de nos relacionarmos negativamente com a ciência, no sentido geral. Uma delas é negar completamente o valor científico ou a objetividade científica ou a positividade científica, seja o que for. E quando falo em ciência falo também em tecnologia, neste caso também. E a outra forma é confiar absolutamente em tudo aquilo que a ciência diz, ou em tudo aquilo que os cientistas dizem. Apagando-se muitas vezes a determinados arquétipos, ou determinados conceitos, ou determinados paradigmas. Então, por um lado temos o cético que acredita na impossibilidade de se fazerem juízos científicos, por exemplo, os juízos de verdade científica, o cético levado ao extremo, numa ultimidade complicada e negativa, e o escravo também, que é aquele que se apega, aquele que se torna escravo daquilo que as autoridades científicas dizem, daquilo que alguns cientistas dizem, daquilo que a ciência até então diz. Nós temos que compreender que a ciência... Primeiro temos de encontrar um meio termo. E temos que compreender que a ciência, o desenvolvimento científico vai-se afirmando dentro do enquadramento que é verdades provisórias. As coisas nem sempre foram de uma maneira, nem sempre terão de ser desta ou daquela maneira. Há uma coisa que se chama evolução. Há uma coisa que se chama transformação. E inovação. E nós temos de estar abertos para isso. Nós tanto temos e devemos valorizar o trabalho científico que já foi feito, como devemos aprender a colocar em causa o trabalho científico que já foi feito. Portanto, nós temos sempre de ter um pé à frente e um pé atrás. Temos de ter consciência da falibilidade que é a própria ciência, na medida em que existe falibilidade humana, por exemplo. Além de que devemos ter em atenção o conservadorismo que existe na ciência. E o juízo de superioridade que existe muitas vezes na ciência, em que existe uma ciência convencional e tudo aquilo que não se enquadra dentro do registro da ciência convencional muitas vezes é rotulado preconceituosamente e denigrativamente da pseudociência, o que poderá não conferir objetivamente com a realidade. Nem tudo aquilo que é considerado pseudociência é de facto pseudociência. Nem tudo aquilo que é considerado ciência é de facto ciência, podendo ser pseudociência, objetivamente. E nós temos de ter, como eu digo muitas vezes, devemos incentivar a nós mesmos a questão da curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Nós devemos aprender por nós mesmos a colocar em causa a ciência e, neste caso, as várias ciências. Não valorizando muitas vezes só a ciência convencional, porque ela também tem falhas. Porque dentro da ciência convencional também há autoridades conservadoras que têm muita dificuldade em lidar com a inovação científica, com a alteridade científica, com outras ciências. E que muitas vezes, por causa do conservadorismo inconsciente, por causa do apego inconsciente a determinados paradigmas científicos ou a determinadas questões filosóficas que determinadas evoluções científicas podem implicar, por estarem pegados, têm muita diferença em lidar com a diferença científica, a lidar com outras realidades, fazendo com que fujam dessas realidades em vez de procurarem referências empírico-objetivas, em vez de estudar e investigarem, de maneira a permitirem dentro deles mesmos transformarem as suas crenças científicas e muitas vezes as suas crenças filosóficas e ideológicas que criaram com base nos paradigmas científicos em que estavam enquadrados, em que acreditavam. Porque o que existe muitas vezes existem outras teorias científicas que são muitas vezes rejeitadas, a priori, porque envolvem questões que colocam em causa a própria ideologia e a própria filosofia de vida. Ideologia enquanto, por exemplo, totalidade para a explicação da vida.
Portanto, se um cientista, uma autoridade científica, por exemplo, tem determinada ideologia em que perspectiva a vida de determinada maneira, em que perspectiva o universo de determinada maneira, em que está, e neste caso está apegado a essa crença, a essa perspectiva, e de repente aparece uma nova teoria, uma outra forma de se fazer ciência, que coloca em causa essa forma ideológica e filosófica de viver a vida e de pensar a vida, terá muita dificuldade em lidar cientificamente com isso. Porque o mais fácil para o nosso ego, muitas vezes, é fugir daquilo que poderá colocar em causa as nossas crenças, porque estamos apegados a determinadas crenças e paradigmas científicos. Portanto, além daquela questão que eu costumo falar, que é quando uma pessoa tem falta de autoestima, quando uma pessoa está sempre centrada em buscar reconhecimento, e neste caso, cientistas, buscar reconhecimento entre outros académicos, entre outros cientistas, muitas vezes têm muita dificuldade em fugir do enquadramento científico em que já se sentem confortáveis em termos de reconhecimento. Portanto, estudar algo diferente pode implicar a falta de reconhecimento imediato, e essa falta de reconhecimento imediato, essa dependência do reconhecimento imediato, pode colocar em causa a capacidade da independência intelectual de pensar profundamente acerca das coisas e de estudar, investigar coisas novas e diferentes. A nossa dimensão emocional, a dimensão emocional dos cientistas, a falta de autoestima dos cientistas pode fazer, e a falta dessa autoconsciência pode fazer com que fujam de novas realidades e de novas realidades científicas porque têm medo de ser rejeitados pela comunidade científica. E por causa dessa dependência emocional, por causa desse medo da rejeição, podem condicionar a evolução científica no sentido geral. Portanto, é a dimensão emocional que coloca em causa a dimensão intelectual e, neste caso, depois coloca em causa a dimensão científica. Portanto, nós temos de perceber que os cientistas que fazem ciência também vivem dilemas emocionais. Muitas vezes também fogem de determinadas realidades. Muitas vezes também têm medo de admitir estar errados. E por causa disso fogem de novas experiências, de novas investigações e de novos estudos. Que podem colocar em causa as crenças a que estão apegados. E tudo isto de forma inconsciente. E nós temos de aprender, quando estamos a ler artigos científicos ou quando estamos a lidar com verdades científicas provisórias, temos de ter a consciência que são provisórias apenas, temos de ter cuidado com as verdades absolutas, temos consciência disto. Portanto, nem negar absolutamente a ciência, como se a ciência não tivesse nada de objetivo para dizer, o que não confere com a realidade. A ciência tem muita coisa de objetivo para dizer e a tecnologia prova isso. A tecnologia, em questão da ciência aplicada, prova isso. Porque as pontes funcionam, os aviões voam. Portanto, há realidades científicas que, de facto, a verdade provisória tem muita plausibilidade e, de facto, aplica-se e verifica-se empírico-objetivamente facilmente. Mas há coisas que nós temos de aprender a colocar em causa. Porque nem tudo é como parece. Nem tudo parece o que é. E, por exemplo, há muita nova ciência, há muitas outras determinações científicas que muitas vezes não se veem dentro de académicos, dentro da universidade, e estudos reconhecidos, que também têm muito valor científico. E que, por causa de toda aquela dimensão que eu falei anteriormente, a dimensão emocional, o conservadorismo científico, torna-se muito difícil fazer isso avançar e fazer isso ter valor em termos de convenção. Portanto, as convenções científicas valem o que valem. Não passa disso. Isso torna-se complicado. Por exemplo, tudo o que tem a ver com a espiritualidade e a ciência, muitas vezes mais se foge, os cientistas mais fogem do que procuram compreender, estudar e investigar. Onde é que está aquela experiência, o grande juiz da ciência, quando se foge da experiência? Só porque provando alguma coisa da espiritualidade significa ter de fazer alterações ideológicas e filosóficas. E ter-se de colocar em causa determinadas crenças filosóficas e ideológicas em que se está apegado. Pois é, estas questões existem. E são profundas. Quando Einstein, por exemplo, desenvolveu uma data de teorias que colocaram em causa a autoridade de Isaac Newton, muita gente rejeitou a priori logo o trabalho de Einstein. Não só por ser difícil de compreender, é porque colocou em causa a autoridade, o ídolo, que era na altura Isaac Newton, por exemplo. Só porque estavam apegados àquela principalmente os ingleses,
estavam pegados àquela idolatração de Isaac Newton. E tudo aquilo que destronasse a autoridade, o ídolo que seria o que era Isaac Newton, tudo aquilo que colocasse isso em causa, era, não, tem estado errado, não pode ser assim. Mesmo muitas vezes antes de estudo e investigação adequados e profundos. Ou adequadas e profundas. Portanto, devemos ter aquilo que se pode chamar, aquilo que se chama muitas vezes mente aberta, quando lidamos com descobertas científicas, com ciência, com cientistas, com autoridades científicas. Por todas estas questões que eu coloquei aqui, elas existem. E nós devemos ter a humildade e a coragem e a autoconsciência e a consciência e a liberdade intelectual para pensar profundamente acerca das coisas. Nem desconfiar absolutamente da ciência, ou dos cientistas, ou das autoridades científicas, nem confiar absolutamente. Encontrar o meio termo. Ter um pé à frente e um pé atrás. Ter liberdade para estudar outras coisas. Para perceber que muitas vezes as descobertas científicas e evoluções científicas são verdades provisórias. Até haver algo melhor. E às vezes há algo melhor, só que os cientistas estão a fugir de algo melhor, por alguma razão, porque colocam em causa determinadas ideologias filosóficas acerca de totalidades para a explicação da vida no sentido geral. Imaginem, por exemplo, um cientista profundamente ateu ter de lidar com uma descoberta científica que prova de uma maneira ou de outra a realidade espiritual. Como é que ele lidará com isso? Passou a vida a acreditar no ateísmo e a ridicularizar todos os espiritualistas. Claro que será muito desconfortável em termos emocionais e intelectuais, mas terá de lidar com isso. E o que é que acontece muitas vezes? Há muitas coisas relativas à espiritualidade que têm sido provadas cientificamente e que por causa desse conservadorismo, esse apego a determinadas crenças ideológicas e filosóficas, por causa disso se foge. E em vez de estudar e investigar profundamente, foge-se. E onde é que está o verdadeiro espírito científico na fuga de referências empírico-objetivas que podem colocar em causa determinadas crenças? Será que os cientistas estão assim tão preocupados com a descoberta da verdade, seja ela como for? E aqui eu recomendo o estudo dos princípios fundamentais para a verdade que eu desenvolvo no meu trabalho. Eu tenho um vídeo também a falar acerca disso. Como nos devemos relacionar com a verdade, por exemplo. Nós temos que aprender a pensar profundamente acerca dessas coisas. Então como nos devemos relacionar com a ciência? Nem confiar absolutamente, nem desconfiar absolutamente. É básico. E aprender a ter e a afirmar liberdade, curiosidade e independência intelectuais. Eu farto-me de dizer isto, porque é o que eu desejo mais com o meu trabalho, incentivar as pessoas a serem livres, a não serem escravas daquilo que os outros dizem. A dizerem amém a tudo. Acriticamente. O cientista disse aquilo, tenho de acreditar absolutamente, portanto só pode ser assim. É a ciência. Eu sou muito científico. No meu entender, o verdadeiro espírito científico tem de ser humilde e corajoso. Humilde para se colocar em causa e corajoso para enfrentar o desconforto que é ter-se de colocar em causa. É interessante. Ou se poder ser rejeitado pelos outros. Porque é esse o grande problema muitas vezes. Explorar novos terrenos científicos porque se tem medo de ser rejeitado pela comunidade científica. E acontece com muitos cientistas que vivem com cocó nas cuecas. Às vezes acreditam profundamente em determinadas realidades e gostariam de estudar e investigar, mas como têm medo de tocar em determinados assuntos ou de ser rejeitados emocionalmente pela comunidade científica ou pelas autoridades científicas, ou seja o que for, não fazem. Não estudam nem investigam aquilo que precisa ser feito em nome da verdade, em nome da consciência, em nome da realidade. E nós vamos confiar cegamente em cientistas que vivem, e peço desculpa pela gíria, com cocó nas cuecas? Não. Que quando se toca em determinados assuntos, olha, por exemplo, a ver com a espiritualidade, mais fogem, procuram compreender, estudar, investigar. Porque é isso que acontece. E eu falo assim de forma forte, que é para colocar em causa. Porque muitos cientistas, às vezes, e muitas autoridades científicas, e estou a dizer isto não é por acaso, porque apesar de fazerem um desenvolvimento científico muito importante para a humanidade, muitas autoridades científicas são escravas. São escravas dos apegos que têm
e do conservadorismo que têm relativamente a determinadas crenças científicas. E nós não devemos confiar absolutamente nisso. Ora, nem desconfiar absolutamente, nem confiar absolutamente. Deixo isto para reflexão. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos, subscrevam o canal. E cumprimentos filosóficos.